meses. Então, bem-vindos a mais um Tempo das Cerejas, terceira edição de 2022, inspirada nesta pergunta: quem tem medo? Que é uma ótima pergunta, e que nos foi oferecida pela Ana Paz, que este ano lançou um livro escrito durante a pandemia, o primeiro ano da pandemia, chamado isto está a fazer um bocadinho de coisa. Quem tem medo das emoções, e que será o tema da última conversa em novembro, se tudo correr bem, no Centro Cultural do Cartaz. Os temas destas 4 conversas foram escolhidos, acho eu, entre o final de 2021 e o início de 2022. E, na verdade, quem tem medo dos coletivos acontece porque eu quis juntar um coletivo de artistas com uma artista que assina sempre individualmente, mas que neste projeto em particular está a trabalhar sobre a questão do sistema, do coletivo. Ela depois, melhor que eu, poderá falar sobre isto, por isso eu vou passar a apresentar estas várias pessoas, tentando não trocar os nomes de ninguém. Então, os AUEL são uma companhia ou coletivo fundada em 2014. Dizem que são 9 atores, mas o seu trabalho é completamente multi-trans interdisciplinar. E apesar de não estarem todos connosco hoje temos connosco o Sérgio, o Filipe, a Joana, o Frederico, o Jean, o Miguel, a Stat Miller e um convidado especial desta criação, que é qualquer coisa como 8 sem título, que é o Fernando Roçado, escultor de pedra, ou especializado em pedra, depois podes-me corrigir. E falta-nos aqui a Beatriz Brás, pelo menos. Então esta companhia coletivo tem de facto um interesse em escrever de raiz, construir de raiz uma dramaturgia que não é apenas, que não parte apenas do universo do teatro, embora eles se identifiquem como 9 atores que fundaram esta companhia. Eu acho muito curiosa esta forma de se apresentarem, mas têm interesse em questões políticas. O que acontece também com a Cristina Planas Leitão, que em todos os seus trabalhos convoca questões políticas, afetivas, e que, apesar de assinar em nome individual, elegeu uma espécie de família de colaboradores que vai trazendo consigo nas várias criações, mas que nesta convoca eventualmente de uma forma diferente. Também teremos curiosidade em perceber de que forma é que nesta criação, que se chama O Sistema, ela o fará de forma diferente, visto que está a tentar perceber como é que podemos fazer implodir o sistema, seja lá o sistema o que for. E, por último, mas em primeiros, temos a Clara Gameiro, que é uma especialista em atividades associativas de várias ordens. A Clara, que é licenciada em Geografia, apaixonada pela natureza, pelo desenho, pela dança, pelas artes, é uma das muitas viciadas em coletivos de Mind. A Clara é cofundadora do CAORG, que hoje nos acolhe no seu Museu da Aguarela Roque Cameiro, que faz parte da Rede Portuguesa de Museus. A Clara é também, ou foi também, da direção do Centro de Bem-Estar Social de Mind, faz parte da Casa do Povo de Mind, que é uma das associações históricas de Mind, entre muitas outras que eu poderia nomear, e é, honrosamente para nós, associada da Materiais Diversos. Muito obrigada por estarem connosco hoje, obrigada também a quem se quis juntar e obrigada a quem se há de juntar para o streaming dentro de dias. Eu vou baralhar um bocadinho a ordem das perguntas que mandei. Não vou baralhar muito, porque na verdade eu quero ser baralhada. E por isso eu ia começar por perguntar uma coisa mais pessoal ou coletiva a cada uma das 3 entidades que convidei. E se encontrar... Encontrei. E se encontrar o meu guião, vou começar não por essa pergunta, mas por outra. Efetivamente, nos últimos anos, eu tenho constatado na área em que momentaneamente trabalho, que é da programação cultural, um interesse crescente, pelo menos do ponto de vista do discurso,
na questão do coletivo, na comunalidade, e eu gostava muito de perceber se vocês acham, se vocês concordam que há uma espécie de emergência nos últimos anos deste interesse, se é verdadeiro este interesse nos coletivos, na comunalidade, como é que vocês veem isto, não só no campo artístico, mas do ponto de vista mais amplo, social e político, e se consideram que esta espécie de regresso, se é que concordam com ele, é uma inevitabilidade face a esta espécie de neoliberalismo selvagem do qual estamos sempre a falar e que talvez identifiquemos ou não com o sistema, e será a nossa salvação, este regresso à coletividade. É a pergunta mais difícil. Tem muitas uvas ali e podemos atirar uns aos outros também. Estou. Olá a todos. Boa tarde. Eu julgo que o termo do coletivo, não é? Esse termo acho que se associa, está mais, pelo menos do meu ponto de vista, mais associado aos afetos, como já se falou neste... Exatamente, mas uma política que tu dizias, que estavas a trabalhar sobre política de afetos. E eu acho que se liga, ou seja, pelo menos esta parte da comunidade, não é? A nossa, o Zoel, está muito próximo disso, portanto, principalmente mais virado para uma opção, portanto, uma individualidade que na verdade está que se consegue agregar. E a política acho que parte daí, pelo menos no nosso, acho eu, na ideologia, acho que parte primariamente daí, da nossa individualidade. Pronto. Não sei se será um voltar ou uma reação a um Estado, não é? A um sistema. Acho que está primeiramente ligado a isso e, portanto, isso, julgo eu que isso não é como é que se diz? É raro neste sentido. Ou seja, é uma coisa que... Isso, alguém quer falar? Eu acho que pronto, é isto. Sim, eu concordo com o que o Frederico acabou de dizer e isso é o que congrega e agarra sempre os antagonismos que existem dentro do grupo, porque eu e o Jonas tivemos esta conversa de manhã, acho que existem antagonismos. Há pessoas que acham que não existem antagonismos dentro deste nosso coletivo que são os Zoel. E o que sustenta esta disrupção constante e a contradição constante tem a ver com afetividade entre as pessoas e... sim, afetividade. Mas os Zoel também surgiram não só por razões afetivas, mas um bocadinho por reação a uma... do meu ponto de vista, nós formámos-nos na escola a uma maneira de olhar o teatro carreirista, de se fazer uma carreira como ator, no nosso caso porque tirámos teatro, ou como criador artístico, mas pronto, como ator, fazer uma carreira a solo, individual, pronto. E quisemos pensar o teatro desta forma mais coletiva, e um dos sintomas disso foi nós queremos pensar o espetáculo não só do ponto de vista do ator, mas do ponto de vista do criador, do encenador, de quem desenha as luzes, de quem faz a cenografia, que quisemos pensar sempre o espetáculo, as nossas criações de vários pontos de vista e todos termos uma palavra a dizer sobre todos os elementos do espetáculo, por oposição a um caminho mais individual.
E neste sentido eu consigo ver uma ligação com o que tu estás a propor, uma leitura que estás a propor, que é os coletivos surgirem, eu não sei se isso está a acontecer ou não, mas os coletivos surgirem por reação, ou por resistência, ou por salvaguarda, será? Ou a um aproximar, ou um galopar do neoliberal. Mas há quem discorde de mim, portanto... A Joana estava a falar, o Fred estava a falar e estava a pensar que exatamente a escola é que é o que impulsiona, ou que nos impulsionou a formar uma companhia, porque o que nos é ensinado na escola, ou o que nos foi ensinado na escola, é um corpo mais pensante, mais criador, e não tanto nesta coisa de carreira como ator individual. E acho, ou seja, isso foi o que nos também fez, ou seja, com vontades, pessoas com vontades e com ideias, e querer expor essas ideias em cena. Ou seja, quando tu dizes que acho que é uma oposição àquilo que a escola invoca, por acaso eu acho que a escola invoca mesmo isso, a nós sairmos para o mundo profissional, também porque a ideia de companhias que estão a recrutar os atores, ou a ideia de encenador também cada vez mais está diluída, e eu acho que isso provoca a ideia de mercado de trabalho também não existir. Acho que isso também provoca a nossa e as outras companhias a saírem da escola, neste caso na Escola Superior de Teatro e Cinema, a criarem o seu próprio trabalho e a traçarem o seu percurso. E passo. Mas em todo o caso a traçarem em coletivo. Sim, em todo caso, sim, exato. E do teu ponto de vista, a escola instigou a essa constituição como coletivo, ao passo que, se não percebi mal, a Joana considera que a escola instigava o contrário, uma progressão de carreira mais individual, autoral no sentido individual, e vocês reagem por contrário e formam um coletivo. Vocês estão em posições, têm visões diferentes disto. Bom, era só para eu me esclarecer. Ok. Se calhar não estão a escola enquanto... Olá, boa tarde. Se calhar não estão a escola enquanto instituição, não promove aquilo que a Joana estava a dizer, mas o que nos rodeia, sim, ou a forma como falo de mim, daquilo que me fez decidir seguir teatro. Eu sou da Lausanne, quis sair da Lausanne para seguir teatro, e a razão primária, ou mais primária que eu me lembro, não foi o amor à área, ou ao teatro, ou ao ser ator. Foi olhar para os meus pais e para aquilo que me rodeava, e não querer ir pelo mercado laboral como nós o conhecemos, de um emprego que nos fixe num computador ou num escritório das 9 da manhã até às 6 da tarde. Ou seja, foi uma ação em oposição àquilo que eu conhecia como algo que eu não me identificava com, ou não me queria ver a fazer. Claro que depois, entrando na escola e conhecendo as pessoas que conheci, é-me provocado um tipo de pensamento sobre o sistema que me rodeia e sobre aquilo em que estou inserido, que me faz começar a pensar de uma forma mais política, ou com desejo de ser mais consciente sobre tudo. Será que está? Então, olá, boa tarde. Eu não, em relação à tua pergunta, eu não sei se nós estamos a regressar. Eu acho que
há um ciclo qualquer. E há sítios onde a cooperação, as cooperativas, elas acontecem mais do que noutros. Está-me a lembrar, no verão estive em Marrocos e a maior parte das vilas funcionam como cooperativas. Eu nasci no Porto, cresci no Porto e fui para fora. E o Porto eu sinto que é uma cidade muito individual e as pessoas fecham-se muito. E não, houve uma altura que sentia mesmo muita inveja porque pensava, em Lisboa há imensos coletivos, há imensas associações. E o Porto perdeu um bocadinho o associativismo. Sentia mesmo isso. E durante muito tempo também me sentia assim um bocadinho sozinha. Percebi que a culpa também era minha, porque eu tinha um ritmo de trabalho muito diferente das pessoas que me rodeavam, tinha imensas coisas, viajava imenso, ou seja, era difícil para mim permanecer. E daí a construção desta família afetiva, que eu acho que nos queremos muito e somos muito leais e trabalhamos sempre junto, mas não havia aquele vínculo de estar sempre em coletivo, ou seja, das pessoas poderem circular. E daí também o meu interesse em perceber como é que vocês trabalham em coletivo. Agora, não sei se há um regresso. Eu acho que há uma necessidade da sociedade de identificar muito a pessoa, ou a cara, ou o decisor. Eu acho que, e estávamos a falar sobre isso ali no meio das árvores, que os modelos futuros são colaborativos e coletivos. São 2, 3, 4 ou 5 de mais pessoas, não sei, mas acho que as práticas e as formas de trabalhar são colaborativas. Não acho que é para isso que a sociedade... ou melhor, que esse neoliberalismo obviamente encontra sempre alguém que responda por ou que faça, que possa representar. Mas eu lembro também quando estávamos a ter reuniões no Zoom, quando foi na prática, tu perguntaste, isso ficou muito na cabeça, tu perguntaste à Joana, então estás a representar os AUEL e tu não, ninguém representa ninguém. E eu pensei assim, preciso falar sobre isto quando estiver com eles. Sim, acho que é isso que quero dizer. Clara, quer acrescentar alguma coisa? Eu tive-vos a ouvir com muita atenção e em mim nós, não é neste aspecto como vocês falaram, nós temos muitas coletividades e as pessoas aqui no fundo organizam-se nas coletividades consoante o gosto e a tendência que têm mais. Porque nós aqui temos uma coletividade que é o Futebol Clube Mindense e aí a direção, todas as pessoas que trabalham aqui, há muitos grupos de jovens, de miúdos, desde o primeiro ciclo até aos juvenis, portanto tem muitas equipas. Quem quer vai... Portanto, há uma diversidade muito grande. Aqui temos o CAORG, que é a dança e a música. As pessoas que gostam mais deste tipo de atividades, não é? Juntam-se e ajudam aos bombeiros, ao Centro de Bem-Estar Social, a terceira idade e o pré-escolar. Portanto, não é a tipo de profissão como vocês falaram, porque as coletividades aqui é tudo boa vontade. Ninguém ganha nada. Portanto, na nossa organização é diferente. Tem um modo, nós temos um modo diferente de estar. Vocês. Ninguém ganha dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, espera lá. A direção. Não, ninguém ganha nada. Ganhamos muito. Em estar a trabalhar em conjunto. Eu aqui referia-me a dinheiro. Não, é a direção. Porque depois todos os técnicos ganham, certo? Ganham? Dinheiro. É este aspecto, é diferente do vosso caso. Também, mas no fundo é também os afetos. Os afetos também estão presentes. Por exemplo, uma das últimas coletividades, a mais nova, salvo erro, é o CAORG, que é a banda Sociedade Musical Mindense, ligada à música, aos bombeiros, ao Futebol Clube Mindense, todos são muito mais antigos. O Centro de Artes Eufísios Rocameiro
é a coletividade mais recente. Há outras, não é? Mais recentes A qual? ainda. O improviso divergente. Okay. O improviso divergente, o movimento Miraminde. Pois, esses. E ouvi dizer que havia um coletivo dentro da Casa do Povo de Minde, de gente mais nova. Sim, mas isso já é da Casa do Povo de Minde. Sim, isto era só para dizer que acho que o Caorga ainda não é a mais jovem, ou seja, ainda continuaram a surgir Pois, mais. mas todas as outras saem ligadas ao Caorga. Porque a música, é assim, o Caorga quando é que aparece? O Caorga aparece mais ou menos há 35 anos, porque um grupo de licenciados chegou a Minde para trabalhar em várias escolas fora de Minde, porque Minde não tinha escola segundo e terceiro ciclo, só tinha primária. Portanto, nós juntámos-nos e outra coisa que também o Museu Rocamero estava fechado. Ele abriu e depois fechou novamente. E as pessoas que regressaram já com os seus cursos aqui assim não havia nada. Não havia escola, segundo e terceiro ciclo. Não havia a banda que tinha os músicos já com uma certa idade e nós falando com as direções da banda estavam muito preocupados porque a banda podia acabar, porque não havia jovens. Pronto, não havia nada. E daí eu cá org. Nós juntámos, foi muito difícil mesmo. O arrancar com esta instituição foi assim uma coisa mesmo. Bem, nem nós nunca pensámos que chegaria agora, pronto, a esta coletividade que está tão bem, não é? Nunca pensámos em ensino articulado da música, nunca pensámos em nada. Foi só através dos afetos juntámos e começámos, o que é que poderemos vir a fazer? Nós havíamos de abrir o museu. Então temos os quadros, para quê? Como é que vamos abrir? Já vamos fazer uma exposição para ver se conseguimos dinheiro para começar. Porque também não tínhamos nenhum apoios. É que nós estamos a falar numa altura em que só havia autoestrada do Carregado para Lisboa. Portanto, nós estávamos mesmo no fim do mundo, sem mais nada. E então aí, o que é que nós vamos ter? Vamos juntar, fizemos uma exposição e com essa exposição comprámos um piano vertical. Falamos com a direção da banda e a banda diz, podem montar uma escola de música, é bom que montem, porque os nossos músicos são todos muito velhos e se não tivermos gente nova, a banda vai acabar. O que é que vamos fazer? Nós o que é que pensamos? Vamos começar com a dança e com a música, porque depois esses vão financiar abrir o museu. Foi assim que começamos. Foi uma exposição de pintura e de escultura. A família Rocamero deu-nos alguns quadros dos netos, bisnetos, dos filhos. Nós vendemos e com o que conseguimos, compramos o primeiro piano vertical e a nossa escola começou na Junta de Freguesia de Minde, com o piano vertical. E daí à frente conseguimos, portanto, e depois também andamos a ver uma professora de dança, a professora Helena Carvalho, a Helena Azevedo, foi a nossa primeira professora de dança, e instalações muito precárias, tudo muito mal, mas olha, já viram o que é estar em Minde sem nada? Só tínhamos a televisão, não havia mais nada.
Íamos ao café fazer o quê? Conversar com quem? Vamos nos juntar, vamos fazer qualquer coisa. E foi daí que começou. Portanto, e depois, a nível de MINDE, as associações trabalham todas em conjunto. Às vezes é difícil. Cada pessoa, cada direção tem as suas opiniões. E às vezes não é fácil. Eu não estou a adorar a pílula. Isto foi sempre tudo muito fácil. Não foi. Muito difícil mesmo. Mas, pronto, trabalhamos, sabem o que é que nós fazemos? Partimos pedra uns com os outros. E não deixamos, e não vamos para fora da nossa casa dizer e falar e publicitar. Não. Temos que dentro da nossa casa discutir, partir pedra e depois tudo aparece bem. É isso. Não sei se é bem isso. Não temos que publicitar nada, não temos que falar, não temos... Pronto. As coisas menos boas temos que guardar connosco. Então, a minha interpretação inicial de que havia um sistema que criava uma necessidade antissistema não faz sentido nenhum. Porque, na verdade, basta as pessoas precisarem de coisas, das mesmas coisas, e elas mobilizam-se num determinado sentido. Também não estou a adorar a pílula, só estou a dizer que eu estava errada com a minha interpretação inicial de que o sistema era assim muito preponderante para a constituição do coletivo, seja ele sob que forma for, a associação, a cooperativa, a companhia, etc. Mas em todo o caso, então fiquei a pensar o que é o sistema, Cristina. Que tipo de sistema é que tu estás a investigar e que, ou seja, vamos tentar tornar esse sistema um bocadinho mais, menos abstrato. E pensando ainda em coletivos, pensando, por exemplo, em instituições, pensando no mundo da arte, no qual nós temos que publicitar, ou pelo menos dizem-nos que temos que publicitar, e portanto há certos passos que temos que dar para ter pelo menos uma pessoa na sala, etc. Bom, enfim, apesar de tudo ainda há vários sistemas, se calhar, e não só um, como eu estava a referir, mas queres-nos falar um bocadinho do que é que tens investigado sobre o sistema? Na verdade, na verdade, tipo, acho que a sinopse da peça vai ser alguma coisa tipo ninguém vê, ninguém sabe, ninguém fala, por isso eu não vou falar muito sobre a peça. Mas eu acho que isto tem sido engraçado, porque quando eu comecei a ter vontade de fazer esta peça, comecei precisamente por essa frase do partir pedra, o que é isto que... Foi, primeiro, de um fascínio que eu tenho por pedras, que vá-se lá saber porquê, mas depois da ideia de partir pedra, da ideia das instituições serem sempre rígidas e verticais, e cúbicas e verticais. Só que, entretanto, aconteceu muita coisa e eu comecei a perceber, em modo de metáfora, que o que me estava a acontecer era exatamente o sistema na minha vida laboral. Tanto que isto tem acompanhado uma certa, sim, um paralelismo entre o que eu faço diariamente e a minha vida criativa, vou dizer assim. E pensei, ok, estou a ter aqui uma oportunidade de ver de dentro tudo, isto está a ser extremamente interessante, tudo o que estou a experienciar. Mas era um bocadinho isso, ou seja, eu acho que o que eu estou a investigar são formas de trabalho, ok? O que é isto de trabalhar com outras pessoas, que papéis é que temos quando trabalhamos com outras pessoas, que sistemas é que temos, que esquemas é que temos, o que é o esquema e não o sistema, o que é suposto, o que é que não é suposto. Não acredito que haja um antissistema, acho que é um sistema sempre dinâmico. E acredito que nesta conversa, porque isso tem sido uma coisa que eu tenho reparado, a quantidade de vezes que nós dizemos sistema, é verdade, é estranho. Eu acho, ou seja, e comecei a perceber o que é isto de ser uma peça. Se calhar não há peça. O que é quando estamos, quando queremos apresentar uma peça num teatro, o que é o capital
o que é que queremos naquele momento. Eu acho que estou a investigar sobre esse momento, na verdade. E como chegar até ele, desde financiamento, desde equipa, desde dinâmicas, muito sobre dinâmicas. Por causa do fascínio da pedra, comecei a explorar o trabalho do mineiro, as greves dos mineiros, ou seja, por aí, sim. Acho que não estou a ser muito clara, mas nunca sou. É isso. Mas, por exemplo, o mineiro, ele... Ou ela. Ela tem parece uma função simples de explicar, de definir. Desculpa, só para ficar mais bem gravado. Sim. Tá bem. Que é encontrar a pedra e extrair a pedra do seu lugar de origem natural, não é? E nós dizemos que, por exemplo, o ator também tem de extrair a pedra, mas ele não está a extrair uma pedra como está a mineira a extrair a pedra. E eu falava disto com uma pessoa que eu conheci num encontro fortuito, que era, parece que não se sabe bem o que é que uma peça de teatro com atores em cima de um palco está a extrair. E daí que quando tu falaste do que é o efeito que se pretende ao expor uma peça num teatro, o que é que se pretende daí dar ou retirar consoante a posição que ocupa na sala, é que é mais difícil de definir se compararmos com aquilo que a mineira está a fazer nas minas. Pronto. E não sei se há se é possível pois, saber assim da mesma maneira. Por exemplo, o Lewis Hamilton, ele é piloto de Fórmula 1. Ele tem uma função ele tem um objetivo muito simples, que é ser o mais rápido. Pronto, não é fácil fazer isso, não é? Só ele é que consegue ser o mais rápido, é verdade. E o escultor, o que é que ele tem de fazer? Qual é a definição simples daquilo que é a sua ocupação, não é, da vida dele? O que é que ele está a fazer com a vida dele, não é? O que é que ele está a fazer? Não sei, eu estava a pensar o que é para se retirar disso, não é? O que é que se retira? O que é que se retira? Estava a falar o que é que o escultor retira. Eu acho que quando se vai ver uma peça de teatro, cada um retira uma coisa diferente. É completamente diferente. Eu vejo a peça de teatro, os meus olhos são diferentes do outro espectador que está ao lado. E podemos tirar conclusões diferentes. E pode ser tudo muito produtivo. E pronto, acho eu. É diferente ver uma peça de teatro e o resultado dessa peça de teatro nas pessoas. Outra coisa, o tal escultor ou mineira, é diferente. Certo? Será? A mineira, para mim, é objetivo. É muito simples perceber o que é que está ali a acontecer. Não é? Nós depois podemos emoldurar a atividade dela e depois dizer aquilo é pormos no museu e meu Deus. Ou seja,
De repente, se tirarmos a mineira das minas e colocarmos numa sala de espetáculo, eu já não consigo perceber o que é que está a acontecer muito bem. Pois. Concorda comigo? Estava já fora do seu contexto. Pois, e qual é o contexto dos atores ou dos... Qual é esse contexto? Onde é que ele... Estamos perdidos, é isso que eu quero dizer. Que é, tenho uma sensação... Essa pergunta, essa afirmação. Sim, estamos perdidos. Depois quero saber quem é que está perdido. Eu queria experimentar uma coisa. Eu só consigo pensar se eu falar. E é. Porque eu estava a ouvir sobre a criação das coletividades aqui em Minde e que se juntam de uma forma afetiva, mas a pensar o que é preciso fazer aqui. O que é que está a fazer falta? Não é? O que é que nós precisamos para a nossa vida coletiva, para a nossa vida enquanto comunidade, não sei. Nós juntámos-nos, nós não pensamos o que é que faz falta ao mundo, porque, ou melhor, às vezes pensamos nisso, mas o que nós, acho eu, estamos sempre a extrair e a acrescentar, a retirar, tem a ver com um lado sensível da vida, ou seja, o sensível da subjetividade de cada pessoa, que tem a ver com isso que estava a falar do olhar. Cada vez que vou ver um espetáculo eu vejo uma coisa, outra pessoa vê outra, e quem está a fazer também sente uma coisa, acha que o espetáculo para si é uma coisa e quem está ao lado pode ser o oposto. E o trabalho artístico muitas vezes é exatamente sobre isso, sobre essa quase impossibilidade racional de existir um sentido, de existir um caminho, de existir uma ideia ou de existir uma tradução. É impossível racionalmente que isso exista. Porque o que existe é uma multiplicidade sensível da percepção do mundo e do pensamento, porque somos todos tão diversos, acho eu. E às vezes o fazer artístico eu acho que tem a ver com isto, com coisas que nós não sabemos dizer, que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos pensar, que não conseguimos perceber o que o nosso corpo faz ou o que o nosso corpo sente e precisamos de experimentar, ou coisas que a pedra diz. E a pedra é que dá a indicação ao escultor para, sei lá, agora o escultor tem de falar, para fazer. Pronto, não sei se me fiz entender, nem sei se cheguei a algum lado, mas pronto. É o lado sensível. Eu acho que o Fernando tem que falar. Pode ser, Fernando. Eu posso ser. Está mais à mão. Ou então tu vais estar aqui. Como quiseres. Mas temos espaço. Pode ser não gostar de ficar. Pode não gostar de ficar. É uma bela moldura assim. Estão bem. É uma pedra que fala, uma escultura que fala. Não, só para dizer uma coisa que a Joana falou agora. Essa coisa que nós não sabemos o que é, que estamos à procura, não existe de uma maneira completamente desligada do mundo material nem do que se passa à nossa volta, não é? Então nós temos de alguma maneira que canalizar esse sentido amplo através de coisas ou pessoas ou corpos ou o que for, que são muito concretos, não é? E esse trabalho é feito por via de uma experimentação também que tem um certo grau de cegueira. Não é? Nós vamos experimentando coisas, vamos agindo, vamos, a partir do concreto, formando associações e depois, às tantas, surgem resultados perante os nossos olhos que nós, de alguma maneira, isolamos e selecionamos. Mas já não sei bem qual é que era a pergunta. Mas o sentido... Pronto, o escultor, no fundo é uma pessoa como outra qualquer que, se colocar as questões assim mais amplas, a única ferramenta que tem é aquilo que o rodeia, ou que a rodeia, para encontrar
ressonâncias dessa tal indicação ampla, que às vezes nem sequer é ampla, às vezes são coisas muito específicas que nos afetam. Ou seja, pode-se dar o caso de termos uma determinada imagem, ou uma determinada referência, ou uma espécie de um gatilho que nos lança a uma experimentação, e esse gatilho estará de algum modo sempre presente em todo o processo, desde o princípio ao fim. Também se pode dar o caso da experimentação levar a esse gatilho, levar a essa... Não sei se estão a perceber quando eu digo gatilho, o que é que isso quer, o que é que eu estou a querer dizer, não é? Mais um... Sim, é uma espécie de uma ignição, não é? Sei lá, de uma sensibilidade qualquer em relação a um assunto, ou interessa-me começar a explorar isto, e às tantas o caminho começa de uma maneira definida, depois abre-se também. Não sei se disse alguma coisa que possa ajudar, mas... O Sérgio disse de o que é que o ator extrai ou o que é que o criador extrai, não é? Neste caso, nós no sentido estamos a trabalhar a partir de um filme chamado O Sol do Marmeleiro, e nós estamos a extrair daí. Ou estamos a extrair a partir da observação dos problemas que estão à nossa volta. E, ou seja, não é nada material, não é? Mas nós extraímos coisas ao mesmo tempo. E nós, depois em palco, ou numa galeria, ou pomos a pedra. Muitas vezes somos nós, outras vezes é a cenografia, outra vez é a luz. Mas nós não trabalhamos a partir de nada, trabalhamos a partir de qualquer coisa. E também há uma extração, digamos assim. Posso tentar recentrar na questão do coletivo a partir de uma problemática que está aqui a emergir, que é a questão da subjetividade individual, que na história da arte que vingou é aquela que de alguma forma constitui o sistema da arte, não é? E no caso dos artistas plásticos, dos artistas visuais, isto é assim até bastante mais evidente, não é? Porque tu falaste muito na primeira pessoa, não é? O meu gatilho, a referência, aquilo, a minha sensibilidade. Tu já falaste em nós, mas eu às vezes pareceu-me que era aquela retórica quando eu digo nós a querer dizer eu. Não sei, ele falou no singular, a mineira, o ator, e então fico a pensar, já é um mistério esse processo, não é? O que é que se extrai, como é que se extrai e onde é que se vai chegar? Como é que se chega àquele sítio? Ou qual é o caminho para chegar àquele sítio? Mas quando estamos a falar em nós, num coletivo, quando estamos a falar numa predisposição, compromisso ou necessidade de o fazer em coletivo, de fazer essa extração, interpretação, procura de gatilhos em coletivo, em que é que isso é diferente? E pergunto não só porque, por exemplo, vocês são ou estão a apresentar-se como novos atores que formaram uma companhia, estou a insistir nisto porque eu acho muito curiosa a forma como o disseram, mas porque gostaria de colocar esta questão no universo mais amplo da produção artística. Como é que isto se faz? Lidar com esta subjetividade e com esta... Está perdido, mas em coletivo. É útil, é menos solitário, é mais difícil, é mais lento. O que é que acontece? Podem falar um pouco disso. E se a Cristina quiser falar, não pode falar como coletivo porque está aqui sozinha, mas pode falar, e acho que sabe falar porque já a vi trabalhar, quando trabalhas em colaboração, seja a fazer programação, seja a fazer criação, que te tem acontecido muito. Podem falar disso. Como é que é quando somos várias subjetividades? É extrair extrativistas, artistas extrativistas, pós-colonialistas,
já, quer dizer, ainda podemos ser ainda podemos andar para aí a extrair coisas, não desculpem, mas dissemos várias vezes a palavra extrair e eu fiquei a pensar, bem, tem-se falado muito nos bloody extrativistas, e nós estamos aqui vários artistas e estamos a falar em extrair coisas, e de facto estamos sempre a extrair coisas da realidade, do ator, o ator extrai, o encenador extrai do ator, o colega ator extrai do ator na contracena, o escultor extrai do material, mas depois, não é? Mas estamos a usar muito esta palavra e de repente pensei se faria sentido continuar a usá-la, se o que nós fazemos é extrair ou é outra coisa, e como é que isto é em coletivo, em nós. Dizer qualquer coisa. Sobre a extração, não queria falar mais de extrair, acho que tem mais a ver com absorção, com um trabalho de absorção que nós temos até nos conhecermos e que depois continuamos a ter quando já nos conhecemos e somos afetados diariamente uns pelos outros para aquilo que depois decidimos fazer enquanto coletivo, enquanto companhia de teatro. No nosso caso, nós temos sempre discussões iniciais de processo para decidir um conceito sobre o qual queremos trabalhar. E essas discussões já são muito confusas, porque cada um de nós individualmente quer falar sobre coisas diferentes, ou então não sabe bem sobre o que é que quer falar, então esse encontro de algo que nos liga ou algo que nos interesse discutir em conjunto e descobrir e investigar em conjunto é aquilo que depois nos leva a um processo que normalmente é uma confusão muito grande de vontades, de prioridades, de como cada um de nós se encontra naquele momento da vida, como é que cada um de nós está naquele dia, e é muito difícil, muitas vezes, eu costumo pensar que o nosso trabalho é quase como se estivéssemos debaixo da água durante muito tempo e depois conseguimos vir à tona às vezes, e quando vimos sabe muito bem, porque parece que descobrimos alguma coisa de muito importante, e não, parece que nos colocamos sempre numa posição de não saber em relação às coisas, ou de querer saber mais, e então isso é um trabalho de absorção muito grande que depois tentamos traduzir naquilo que fazemos. Por exemplo, no nosso grupo nunca se vota. E mais. Nunca se vota qual é a melhor ideia, a melhor solução. Como é que decidem? Como é que decidimos? Sim. O tempo se esgota. É isso. Pois há uma aceitação dessas condições. O tempo esgota-se. Obviamente, mas é como temos de tomar decisões, há um deadline, há coisas para cumprir, prazos, nomeadamente. E depois dizemos todos que sim, porque estamos todos em concordância com o projeto que nos propusemos a fazer. Portanto, no final, há uma decisão. E é aí que se calhar está a maior, um bom exemplo de o que é ceder, ou o que é aceitar assim muito rapidamente. Tens que se decidir. Sim, aquilo que normalmente se diz, mas como é que tu, se vocês têm uma maneira de pensar tão diferente, como é que de repente numa semana conseguem se aceitar, e como é que se aceitam? Não é fácil, obviamente não é fácil, não é? Mas as coisas passam para um plano em que já nada disso interessa. Acho, essa é a minha resposta, e eu não estou aqui em representação de ninguém. Eu sou o Filipe, olá, boa tarde. E é isso. E de repente eles todos estão a aceitar isto neste momento.
E tem de haver isso, porque senão é impossível. Eu acho que nós ficamos muito tempo a falar uns com os outros. E já muitas pessoas disseram, vocês falam muito. E ficamos muito tempo a falar. Até uma saturação, até uma batalha enorme uns com os outros. Zangamos-nos, somos muito agressivos uns com os outros. E depois, há alturas em que já não aguentamos isso e começamos a experimentar algumas cenas, ideias que as pessoas têm. E aí às vezes começam-se a revelar coisas através da experiência ou de improvisações ou de imagens ou de coisas assim que não são da linguagem da discussão verbal. E o momento da decisão tem a ver com apertar o prazo, porque todo este processo coletivo é muito mais lento do que uma pessoa que está a criar sozinha, e a decisão que vai para a frente já não é de ninguém. Ou seja, já houve tantas posições, tantas ideias que foram discutidas entre as pessoas que o que sai dali já não é de ninguém. É realmente uma coisa coletiva. Porque é uma ideia ou uma proposta ou qualquer coisa para fazer em cena, pronto, porque o nosso fazer é artístico, não é? Que já é um bicho misturado de várias ideias em batalha. Pronto, porque há muita batalha. Também, Claro. Também há ideias que surgem e que às vezes agregam o grupo todo. E isso vai o grupo todo. Às vezes só vai uma parte do grupo e outras pessoas vão ter que entender, não é? Isso, por exemplo, no Desprezo aconteceu. Tu não estavas muito convencida com a nossa resolução de espetáculo ou com a ideia que agregava mais pessoas a essa conclusão do que é que íamos fazer e depois... Foi ela que fez. Exato, mas ela fez. Mas sim. Mas essa coisa de chegarmos... não acontece assim rapidamente, de agregar logo uma ideia. Isto é espetacular. É difícil. Cristina, queres partilhar? Tu que não és um coletivo, obviamente, a gente olha para ti e tu não és um coletivo. Às vezes acho que sim. Mas vocês percebem. Não, queria voltar atrás, se calhar, esta ideia de distração. Eu acredito profundamente que nós não criamos nada, nós removemos o que não faz parte. Isso é a forma como eu me coloco no mundo, não é? Na forma como me coloco só no que faço. E uma vez, por falar só voltando atrás desta ideia de escultura, uma coreógrafa tinha dito, se eu quero de uma pedra fazer girafa, eu só tenho que tirar tudo o que não é girafa. E eu pensei, ok, é assim que eu vou começar a encarar tudo o que eu faço daqui para a frente. Isto já lá está, eu vou removendo aquilo que não me pertence. Eu estava a pensar nessa questão do tempo e na palavra que disseste de útil, que é uma palavra que eu também já removi totalmente do meu vocabulário. Não sei o que é útil. Eu acho, mas eu não sei, eu se vos falar, e essa curiosidade que também tinha da vossa forma de trabalhar, como é que vocês chegavam onde chegavam. E eu acho que é possível ou seja, acho que é possível criar este diálogo mesmo que não sejamos um coletivo, com a tua equipa, com esse espaço de discussão, com esse espaço de chegar a um momento em que ninguém está a liderar e ninguém está a seguir, que a ideia já vai por si só, não é? Acho que isso é uma forma de trabalhar que não precisa ser só de um coletivo onde todas as partes são iguais e representam um todo. Não vou dizer representar, mas whatever, linguística. E depois também a questão da subjetividade da linguagem, né? Esta semana estive aqui com a Catarina sempre. E nós acho que passamos, porque somos pessoas que fervilham muito rapidamente ideias, passamos o dia todo a dizer não acho que o que eu disse é aquilo que tu estás a entender. Não, mas é verdade. Tipo, esta linguagem às vezes é muito difícil. Então, ok, então vamos voltar atrás. O que é? Pronto. Não sei se tenho, acho que derivei imenso, mas não sei se tenho. Acho que o tempo é um fator muito importante aqui nesta questão. Nós tentamos ser muito rápidos a tomar decisão e geralmente a rapidez ela é mais individualista. É a eficácia, sim.
Mas para quê, não é? Porque não há qual é a função, se voltarmos a dizer para quê, qual é o objetivo. Sim, acho que o tempo para mim é muito importante nesta... sei lá, eu não trabalho... Esta é a peça que eu estou a fazer em menor tempo. Eu geralmente demoro 2 anos e paro e volto, e paro e volto, e paro e penso, e reúno com mais não sei quem e volto atrás. E estávamos a falar disso no primeiro dia, Joana... Pensar, ok, acho que já não vou ter tempo, mas acho que é muito importante isso que vocês disseram, essa questão do tempo, que depois chega a uma massa mais híbrida que se calhar já não se sabe quem é que é aquela... Depois as minhas questões são mais em termos de ego e de não sei como gerir isso num grupo. Acho isso muito interessante também, mas já seria outra pergunta e não uma resposta. Sim. Depois surge outra dificuldade. Quando, isso que estavas a falar, que é, às tantas já não há mesmo processos que não são coletivos em equipas, e existe já um espetáculo que começa a andar e que o espetáculo já dá as suas razões, não é? Aquilo que os artistas falam, depois o objeto já está a ditar o que quer. No caso dos seres humanos há uma dificuldade que é, e no caso dos coletivos é, eu acho que o objeto está a dizer para fazer aquilo, mas o Fred vai achar que o objeto quer é isto, e portanto eu acho que a cena seguinte deve ser sem ninguém e o Filipe acha que deve ser com todos em cena e com a luz assim ao assado. Portanto aí voltamos outra vez atrás, que é, há uma criação artística, o bicho começa a ter pernas, mas depois, e quem é que traduz? Como é que traduz o que quer? E aí já vai outra vez haver discórdia. Mas eu também acho que isto associa-se, não sei, eu imagino o vosso processo um pouco assim, né? E depois volta atrás e vai à frente. Eu acho que nós também, como sociedade, parece que há uma flecha no sentido da especialização e da rapidez. Isso talvez sim seja neoliberal. Agora, não é? Porque a mim sempre me disseram, fazes tanta coisa, não sei como é que consegues fazer tanta coisa. Eu pensei assim, eu não consigo fazer só uma coisa, acho que vou... Porquê? Porque a tendência é não, tu tens que especializar, por isso é que há a microbiologia, e a biologia é microbiologia. Você pensa que tantos cursos, porque se pode ser tanta coisa. Eu acho que é um pouco esse tipo de processo que não vai, não sei, que não vai em linha, e também não é necessariamente funcional, dá para ver, não é? Porque o processo nunca é... Sim, muitas vezes nós questionamos a qualidade que o projeto tem em relação ao tempo que ele tem. Tens 3 meses ou 2 meses para fazer isto, ou 1 mês para fazer isto, ou 2 semanas para apresentar isto. E a primeira questão que logo para mim, que é, eu acho que neste momento todos também pensam isso, que é a qualidade está afetada pelo tempo que tu tens para partir pedra, para explorar a matéria, de escutar a matéria, como nós falamos muitas vezes ao longo deste processo, que pode ser revelar o que já lá está, pode ser não fazer nada, é só passar com o pincel, molhar, passar um fio de diamante e cortá-lo em 2, ou nada, ou simplesmente não intervir, por exemplo. Acho que... Depois também há uma situação que pode ser engraçada em relação ao tempo, que é, nós temos 6 meses para fazer um espetáculo. E imaginemos que ao fim de uma semana descobrimos o espetáculo. Pronto, e olha, é isto. Ao fim de uma semana. Mas ainda faltam 5 meses e 3 semanas para estrear. Então vou-me sentir culpado porque descobri tão cedo uma coisa e agora o que é que eu faço? Vou de férias? Vou... Não é porque tenho agora, pá, agora então já descobri, mas e quem é que vai dizer que não é? Não é? Mas nunca se faz isto. Nunca se faz isto. Não se tem coragem de, às vezes, de... Mas isso acontece mesmo? Descobrir ao fim de uma semana? Porque eu ouço toda a gente a dizer que cada vez tenho menos tempo para criar, cada vez tenho menos tempo para partir pedra, menos tempo de ensaios. Quer dizer, não sei, mas se calhar já vos aconteceu, ou a ti, não sei. Não, eu digo Estás a falar de um espetáculo numa semana.
Descobrir a ideia não é o espetáculo. Não é descobrir a ideia. Pronto, descobrir a ideia do espetáculo e dizer é isto. E depois vai levar mais uma semana ou duas até... mas não é isso que eu digo. O que eu acho engraçado aqui é que não há uma receita de tempo necessário, a meu ver, que dite que é aquele tempo que os atores precisam. Por exemplo, agora... eu acho que pronto, vou mesmo ser sincero. Eu acho que nós já não precisamos de fazer mais nada para este espetáculo. Pronto, ninguém concorda comigo, obviamente, porque isto é um bocado provocador e eu próprio até tenho um bocado de medo de estar a dizer que pronto, que é, mas faz de conta, pronto. Mas a Joana diz, não, é impossível, isto precisava era de 10 horas por dia e se calhar mais um mês do que aquilo que nós ainda temos pela frente. E depois ainda podemos ter, sei lá, o Filipe e o Fred a dizer, não, mas eu já tinha descoberto antes do Sérgio que era isto. E quando tu fizeste assim um desenho assim no ar que o nosso processo é assim, isso às vezes acontece, que é nós começamos aqui. Não, mas este texto não presta, ok. Este também não, ok. E de repente damos assim uma volta muito grande, pois este é que era o primeiro, mas agora vamos fazer de outra maneira. E não se sabe bem, acho eu, como é que o tempo age sobre, ou a consciência do tempo que se tem para fazer a criação age sobre a criação. Age de certa maneira, é óbvio, mas eu não percebo como. Por exemplo, estávamos a ver há bocado, eu perguntei ao Fernando quanto tempo é que tinha demorado o Miguel Ângelo a fazer a Pietà. E o Fernando disse, foi para aí uns 5 anos. E depois fomos ver e foi 1 ano e tal. Portanto, foi 4 ou 5 vezes menos que aquilo que se calhar era uma ideia já avançada, de dizer 5 anos, que já é muito pouco, se calhar. E pronto, só queria dizer isto. Eu por acaso queria dizer uma coisa, só para passar um bocadinho isto do coletivo, que é... Diga-me lá uma coisa. Força. Descobre numa semana o espetáculo, mas também pode ser o contrário. A ver, precisa de 6 meses para e não consegue, e está, e vamos pensando, e se calhar até tem 3 meses para pensar, mas eu ainda não chegou àquela... Portanto, eu também acho que aquilo que está a dizer, o não ter um tempo certo, eu acho que é óbvio, pelo menos para quem cria. Porque às vezes até estão bloqueados e não conseguem, de um momento para o outro consegue. Não sei. Acho que não é. Pois é. É muito fácil porque passado uma semana já descobriu a forma de fazer o espetáculo, mas pode chegar até quase aos 6 meses e ainda não descobriu. Isso aí é complicado. Depois também, aí se calhar vocês vão ter assim um grande stress. Está a passar o tempo e não conseguimos. Deve ser difícil, não sei. Mas é o que torna, na verdade, é o que torna possível nesta questão da comunidade. Não é comunidade, não é isso. Não é comunidade, desculpem agora fica bem. O que eu... Não, esta questão do coletivo. É isso que eu digo. Requer isso, requer essas duas coisas, que é, às vezes a gente decide logo, então a gente já sabe o que é, claro, era assim mesmo, mas ainda falta tanto tempo, e muita coisa, muita volta vai dar, ou seja, esse elemento define também é um bom, é isso, é o que une, julgo. Também. Isso aconteceu no primeiro espetáculo do Foco e Tinta Vermelha. Isso aconteceu. O Miguel trouxe o texto do Paulês nas primeiras semanas e tínhamos um semestre inteiro, que já não é assim muito fácil encontrar esse espaço de tempo para fazer um espetáculo, ou seja o que for.
no teatro. E nem lemos, dissemos logo que não, andámos para lá a dar cambalhotas durante 3 meses e depois, mas bora lá ler o texto do Miguel. E olha, e foi. Portanto, não, há bocadinho falou-se do biólogo como um trabalho especializado e que aparentemente não é coletivo, mas o pessoal da ciência tem que se relacionar com uma série de pessoas que estão para trás e tem que respeitar uma série de teorias que são desenvolvidas ao longo do tempo, que também tem uma certa ideia de coletivo. Trabalha para o coletivo. É. E com um coletivo de pessoas às vezes já mortas. E essa ideia interessou-me, de repente, também por oposição à palavra selvagem que foi dita no início do capitalismo. Como é que era? Neoliberalismo selvagem. Portanto, eu acho que esta ideia de coletivo tem muito a ver com a ideia de civilização. E a ideia das teorias que são de alguma maneira continuadas, ou exploradas, ou usadas, tem muito a ver com esta ideia de pertencer a uma família mais ampla, não é? E é isso, às vezes tendemos a olhar para essas profissões como coisas muito solitárias, mas na verdade é outro tipo se calhar, outro tipo de coletivo. Isso toca-se com uma coisa que eu queria perguntar à Clara, mas não tenho que perguntar já, porque eu percebi que aqui também havia algumas vontades de falar, não era, Cristina? Queria falar da escola. Queria falar da transmissão do conhecimento. Queria falar do que é que nos faz comunidade, civilização, e que também passa por... Quer dizer, é um coletivo ampliado. E a Clara, que deu aulas até o ano passado, não foi? Não tinha esta pergunta no rol, mas depois começou-me a surgir, até porque, curiosamente, quando eu entrei para a mesma escola de onde vocês saíram, para um outro curso, houve uma pergunta que me fizeram na entrevista, se eu era especialista em alguma coisa, por causa do que tu disseste. E eu fiquei muito atrapalhada. Mas ao mesmo tempo fiquei muito irritada e disse, eu não sou especialista em nada, eu gosto de imensas coisas. E continuaram a insistir naquilo. Mas não faz uma coleção, não sei o quê, e eu faço várias, mas estão todas inacabadas. Gosto de aprender línguas diferentes, gosto de fazer viagens. E às tantas comecei a ficar mesmo irritada e disse, não vou responder esta pergunta. Porque eu acho que não tenho que ser especialista em nada. E de alguma forma vocês foram bastante brandinhos com a escola, não é? Mas a escola é o grande lugar onde os filhos de toda a gente passam imensas horas a fazer, a receber os fios que os professores puxam de lá de trás e que depois vão ser mandados para a frente através daquelas miúdas e daqueles miúdos, não é? E como é que a escola trata esta ideia de comunidade, de coletivo, de colaboração, de consciência de que a resposta certa que eu dou hoje não é minha? Pois, também é assim um bocado difícil de responder. Eu gostava muito de ouvir falar sobre isso. É assim, na escola existem vários projetos, mesmo a nível social, onde os afetos são trabalhados. E nós temos esses projetos, o agrupamento de escolas de Alcanena tem. Depois, a nível das... os alunos a escola de hoje já está um bocado diferente da escola do ontem. Nós, antigamente, era tudo dentro da escola, praticamente não saíamos, certo? Agora não. Já há uma abertura e os alunos já fazem muitos trabalhos em comunidade,
já saem das 4 paredes da escola e já há um bocadinho mais de abertura que não havia na escola anterior, há uns anos atrás. O que é que... E eu acho que isso é muito bom para os alunos, porque eles precisam de abrir, eles precisam de se introduzir no mundo real e eu acho que estão no bom sentido em alguns aspectos, mas ainda falta muito. A nível, por exemplo, das artes, também as artes é uma peça fundamental da escola. Eu acho que haver na escola teatro, dança, artes performativas é muito importante para a formação dos alunos. E isso mesmo, a nível do coletivo, isso é muito bom para eles. Eu acho que a escola está a mudar um bocadinho, mas ainda vai muito devagarinho. E, voltando à Clara, desculpem-me, porque é que a mim é diferente? Eu falo com várias pessoas, uma das pessoas com quem já falei várias vezes sobre isto é o Luís Sousa Ferreira, que é um associativista convicto, um ativista pelo interior e o comunitário, não sei o quê, e também crítico. Mas porque é que em Minde parece, aparentemente, continuam a surgir novos grupos de interesse comum, associações. As associações têm muitos anos e há miúdos nas associações que dão continuidade às coisas. Porquê? É por estarem isolados? É por que precisam muito, senão de outra maneira? É porquê? Como é que há alguma coisa diferente de outros sítios que a Clara conhece, até inclusivamente de comunidades vizinhas? Pois, aqui sempre houve um grande associativismo e os pais, esses miúdos, tiveram essa formação em casa. Por exemplo, nós temos a Casa do Povo de Teatro. Como em Minde, nós não havia mais nada. Estávamos assim, aqui neste meio, sem nos ligarmos a Lisboa, porque as distâncias eram muito grandes. Nós antigamente, para chegarmos a Lisboa, eram 2 horas. É o tempo que demoramos agora para chegar ao Porto. As pessoas juntavam-se com os filhos, as famílias, e faziam teatro. Portanto, desde sempre, uns faziam teatro, depois tínhamos a banda também, as pessoas reuniam-se. E eu acho que é daí que vem depois o juntar e o partir e o aparecer em outras coletividades. Porquê? Porque eles já tiveram isso na educação deles. Enquanto que outros não. Portanto, está a ver. Tem os grupos agora mais jovens de música que saíram. Todos os pais desses miúdos que estão agora com essas associações eram pais todos que fizeram teatro e que levavam os meninos para lá, para os ensaios, e os miúdos estavam habituados. Portanto, pode ser daí que vem talvez o associativismo, o coletivo, o trabalhar em coletivo, já não naquela função de teatro, mas eles, o que é que gostam mais de música, estão ligados à música, vamos fazer uma associação e vamos andar para a frente com um projeto musical. Posso fazer uma pergunta, Clara? Acha que isso tem a ver com modelos educativos? Também tem. Ou com princípios de vida? Eu acho que tem as duas coisas. Porque é na infância que nós apanhamos alguma coisa, não é?
E como na infância eles ficam marcados. Portanto, pode ser as duas coisas juntas. Perceber? Por isso é que nós temos aqui assim muitas coletividades. Eles juntam-se e depois consoante os seus gostos. Mas já tiveram, desde bebés, essa experiência inculcada neles, porque os pais também se o faziam. É perguntar a qualquer um deles e vai ver que tem o pai, ou o avô, ou o tio, esteve ou na banda, ou no teatro. E eu acho que isso é importante. Por isso é que nós achávamos que é importante que todos os miúdos daqui de Minde tivessem uma formação artística. Porque é assim, quando as minhas filhas nasceram, eu estava aqui, não havia escolas. Minhas filhas, uma tem 39 anos, e eu queria-lhes dar uma formação mais aberta do que aquilo que a escola dava. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós não podemos, eu não podia pegar na minha filha e ir com ela para a escola de música de Tomar. Porquê? Porque ela depois ia desistir. Eu tinha que fazer, era aqui, uma escola de música, ou teatro, ou dança, ou qualquer coisa, ou desporto, para que a minha filha, com os seus colegas de escola, porque tem que ser com os colegas de escola, porque retirar um miúdo de um ambiente e levá-lo porque o pai ou a mãe quer que ele vá para ali, ele acaba por desistir, porque depois vem e não são os mesmos interesses dos colegas deles, e eles acabam por desistir. Só um que gosta muito é que não desiste. E então, o nosso objetivo é, vamos fazer em Minde para que todos os meninos possam usufruir da dança, do teatro e da música. Esta parte artística não havia nas escolas. E é assim que se tem que trabalhar a nível de tudo, todos. Portanto, e a escola? Se a escola abrir com artes, com mais atividades diferentes, não seja só o português, o inglês, a matemática e tal. Isso é muito bom, porque aí nós estamos a dar prioridade, estamos a ter todos os alunos no mesmo bar que eles aí podem escolher. É assim. É muito importante que os miúdos, desde pequenos, conheçam, assim, tenham um leque muito grande para depois poder optar mais tarde. E eu acho que aqui em Minde o que nós tivemos foi isso. E daí já temos muita gente que seguiu, muitos da vossa idade, que seguiram a parte artística. Se calhar não era possível se isto não acontecesse. Não era, de certeza absoluta. Porque depois nós ainda fizemos mais. Nós juntámos, nós fundámos e todos os alunos, todos os miúdos que quisessem, podiam, e havia condições para todos frequentarem. Tivessem capacidade financeira ou não. Nós não tivemos subsídios. Os que não tinham capacidade financeira, nós arranjávamos, fazíamos qualquer coisa, mas nunca houve um miúdo que dissesse: eu não frequentei porque não podia, por questões financeiras. Porque depois as coisas têm que viver. Não é? E nós temos muitos. Já temos muitos músicos, já gente que seguiu teatro, a dança, a música, muito mesmo. Uma grande percentagem. Eu acho que de outra maneira não tínhamos.
Era isto que Elizabeth queria. Ou quer que eu lhe responda mais alguma coisa? Não, obrigada. Sim, estou a falar. Perguntar à Clara se aquele piano ainda existe. Como? O piano ainda existe? Existe. Está na escola de música. Era só. Agora existem muitos pianos. Não, mas esse piano. Esse piano. O CAOR que terá 300 e tal alunos, não? Perto, à volta de 300, entre música Sim. e dança, principalmente música, também alguma dança. Está a ver, foi muito importante, porque depois estendeu-se ao Conselho e aos Conselhos limítrofes. Mas, como eu vos estava a dizer, muito difícil. Foi muito difícil de implementar. Super. Porque não tínhamos articulado da música. Não havia articulado da dança. Ou seja, tinha que se pagar tudo, os pais tinham que pagar. Eu tive que comprar um piano, eu tive que comprar um violino, porque não tínhamos dinheiro para comprar os instrumentos para a escola. Hoje os miúdos têm os instrumentos na escola de música e levam, não é preciso comprar. Nós, no princípio, tivemos que comprar tudo. Os pais tinham que comprar. E o Ministério da Educação não nos patrocinava. Isto foi uma associação que nasce. Este tipo de coisas é possível no modelo neoliberal? Tipo, este tipo do que acontece aqui em Minho podia acontecer nos Estados Unidos da América? Ou... Mas achas que Portugal não é neoliberal? Nós tivemos essa conversa esta manhã. E podem dizer a que conclusão chegaram? Não é totalmente neoliberal. Como? Não é totalmente, não é um país como os Estados Unidos. Não é igual. Não é igual, não é igual. Agora, se há vários Tem sistemas bolsas. de neoliberalismo, eu já não sei, mas se os Estados Unidos é um modelo neoliberal por excelência, nós não somos. Mas, só para... Primeiro... Parabéns, não sei, fiquei admirada. Fiquei mesmo tipo, ok, uau. Sim. Muito obrigada. Em nome de toda a comunidade. Exato. Pois. Porque fomos todos. Porque é assim, fomos nós os jovens da altura, começámos. Mas tínhamos assim todas as pessoas de 60, 70 anos, vão para a frente. Nós precisávamos, batíamos à porta das fábricas e eles, às vezes, patrocinavam. Nós tivemos sucesso, mas foi um sucesso em conjunto de toda a população de Minas. Lá está. Aí temos o coletivo. Não é individual. Não. Não, mas há uma aceitação de todos os indivíduos na comunidade, todos se aceitam e todos encontram a sua maneira de contribuir e de ajudar. Muitas vezes não é para o mesmo propósito, mas no final é. No fim é por todos. É para melhorar a qualidade de vida, não é? Posso fazer uma provocação, Clara? Sem prejuízo dessa dinâmica, não é, associativa que Minde tem, e é visível, já agora que aqui um bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, que já morreu, dizia que era a seiva do povo, não é? Esta dinâmica associativa, esta necessidade das pessoas entrarem no coletivo, não é? O poder da colaboração, chamava-lhe eu isso, sem prejuízo dessa dinâmica associativa que me tem. E eu trabalho numa terra que há uns anos era considerada a capital do associativismo e as coletividades estão quase todas mortas. Sem prejuízo disso e dessa dinâmica, desse trabalho todo que foi feito ao longo desse tempo, as várias coletividades têm sócios, têm associados, não é? Porque se identificam, cada qual, com o objetivo que prosseguem, com o que está nos estatutos enfim, de cada uma dessas associações, dessas coletividades. Em princípio, digo eu, penso eu, que cada coletividade terá anualmente ou bianualmente ou
quadrianualmente um plano, uma estratégia de ação, uma estratégia de intervenção, um plano de ação, planos de ação. A minha pergunta era, sem prejuízo dessa dinâmica e das pessoas todas várias, muitas, novas e velhas, de alguma forma pertencerem a uma ou outra, ou várias associações, e eu até sou sócia de algumas daqui, gostaria de saber até que ponto é que, ao nível da direção, e isto ainda ia ao encontro da pergunta inicial aqui do debate, não é? Quem tem medo da colaboração, ou quem tem medo se é tido em conta, ou de que forma é que cada organização, cada associação, cada entidade se preocupa por promover ou tentar coletivizar, não é? Propor a participação dos seus associados nos seus planos e nas suas atividades. Porque uma coisa é o que a direção, o Conselho Diretivo, o fiscal, mais a Assembleia Geral, que são tradicionalmente os corpos associativos, diz e decide fazer. Outra coisa, do meu ponto de vista, é mesmo a participação das pessoas, dos associados, todos eles. E isso é que eu acho que é importante, não é? Na resposta a esta pergunta, quem tem medo dos coletivos, ou do coletivo, ou da colaboração. Porque eu acho, quer dizer, presumo, e como eu também sou sócia, está bem, não há este movimento da minha parte, se calhar, para, olha, eu gostava, não sei o quê, queria propor, entendo que assim, entendo que assado. Portanto, as pessoas acomodam-se. Muitas vezes nem culpa às reuniões das assembleias, não é? Mas outras vezes também não há a cultura da participação. Pois. Não há a cultura que, no fundo, tem que estar, não é? Do meu ponto de vista, tem que haver... Eu acho que temos que inevitavelmente voltar à coletividade, ao coletivo. Foi? Inevitavelmente, acho eu. Não é? Mas isso passa por uma ideia de, primeiro, transparência, depois, informação, porque ninguém participa, ninguém não é? Se não há informação, se não há comunicação. Depois, espaços participativos. Depois, respeito. O que o outro diz, porque o outro propõe, não é? Porque é da participação e é do coletivo que nasce a inovação, que há bocadinho estava a falar, nasce qualquer coisa, não é? Portanto, eu... Não é? Sim. Portanto, muito dinâmico, e é bom haver muitas coletividades, não sei se é bom ou se é mau, porque se calhar pulveriza, é bom num sentido e é mau noutro, não é? Pulveriza um bocadinho os interesses e depois as dos três não há nada para ninguém. Mas é bom no sentido de que, enfim, as pessoas se sentem motivadas para se associar. Agora, indo ao âmago da pergunta, eu não sei muito bem se esse poder assiste as pessoas que decidem associar-se, que são motivadas para associar. Às vezes por interesse, porque têm lá o filho e querem que o filho toque e vá para a música e não sei o quê, ou faça dança, não sei. Portanto, há vários, não estou aqui a criar um saco para toda a gente. Sim, às vezes as pessoas não participam muito, não é? Mesmo, olha, eu acho por que não exemplo, participam muito escassamente, e a gente vê isso, não estou só a ver aqui ao nível da cultura, ou do teatro, ou da dança, não é? Até ao nível mais amplo das nossas... Mas sabes o que é que eu também acho? Eu é vou só a uma muitas... provocação, Clara. Eu vou a muitas reuniões de assembleias e as pessoas não vão, nem sequer a saber quais são as atividades. Tem que haver uma...
Alguém tem que pensar como é que nós conseguimos, porque há de ser melhor, com certeza, uma atividade, um plano de ação, há de ser bem melhor e as pessoas sentem que pertencem a qualquer coisa, que o que sai se revêem naquilo que está na obra final, não é? No resultado final. Portanto, por isso, isto é uma pescadinha. É uma pescadinha de rabo na boca. Isto é uma pescadinha, portanto, tem que ser cortada, acho eu, porque senão as instituições... Cortada à pescadinha, não é? Emília, mas é assim, eu já percebi onde é que tu queres chegar. Pronto, percebi, também sei, não é? Mas eu acho que aqui em Minde, quando nós precisamos de nos unirmos e de fazermos qualquer coisa, fazemos. Agora, não é em todas as coletividades ao mesmo tempo ou todos os anos. Por exemplo, tu agora tens um projeto aí grande, que é a Música no Coração. Pronto. Tu estás com 100 e tal pessoas no projeto a participar. É muita gente e são muitas coletividades que estão todas a trabalhar no conjunto, no coletivo. Tu não fazes a mínima ideia de quebra-cabeças que não é aquilo. Agora, é assim, projetos destes só se podem fazer de vez em quando. Não há estrutura. Agora, esse é e engloba várias coletividades ao mesmo tempo, o que é importante. Várias coletividades ao mesmo tempo a trabalharem. É a Sociedade Musical Mindense, é o CAORG, é a Casa do Povo. Portanto, neste aspecto, porque no desporto há outros diferentes, não é? Não... Agora, tu tens muita gente a participar. Tens muita gente. É uma coisa que eu, para mim, acho. É? Sua iniciativa direta. Exato. É. É uma é. Pensei que fosse um guião criado e depois tivesse a necessidade. Não participa. É uma participação ativa de todas estas pessoas. Sim, ok. Na construção dessa construção. É o que nós conseguimos fazer. Pronto. E eu acho que este projeto é um projeto assim, que eu acho que nunca houve um projeto assim tão grande com tanta gente. Bem, se calhar, se soubéssemos bem o que nos tínhamos metido. Posso fazer uma provocação? Sim, e entretanto temos de começar a pensar em terminar, acho eu, porque vamos perder a luz. Então deixa-me só dizer uma coisa. Entre outras coisas. Eu acho que o que é necessário é, vou ser provocadora, matar o pai, matar Deus, matar o chefe. Esta ideia de uma figura superior que decide por nós, ou onde eu coloco a minha responsabilidade de agir no mundo, é o oposto do associativismo, do coletivismo, do pensar que eu tenho uma responsabilidade no mundo. E se estiver... bem, não estou a dizer que isto parece uma perspectiva que é cada pessoa tem que fazer, e não é uma perspectiva individualista, é uma perspectiva de matar o chefe e de recusar que alguém possa trazer-me, não sei, pronto, foi esta a provocação. Não, mas estás a dizer bem. Uma coisa que acho que tem a ver contigo. Sim, desculpa. E acho que isso se cruza, só para terminar também da minha parte, com a questão da escola, que também estávamos a falar há bocado. Por exemplo, eu cresci no Porto, estudei no Porto, entrei para a Universidade para o curso de Medicina na altura, educação super formal, colégio de freira. Fui estudar para o colégio mais neoliberal, para o país mais neoliberal da Europa, provavelmente, que é a Holanda. Efetivamente. Estás doente, tens que pagar, não há um Estado social, é o fim. Mas a escola... Eu acho que às vezes isto não tem necessariamente a ver com o sistema político, que acho que às vezes isto tem a ver com, por exemplo,
Portugal ser uma democracia muito recente e nós ainda termos a ideia de uma hierarquia rígida em que também há um lugar de conforto na hierarquia do alguém vai decidir por mim. E digo isto porque estudei numa escola completamente anarca, em que não havia estrutura, em que eu, vinda de Portugal, pensei, isto é uma porcaria, não estou aqui a fazer nada, e que, quando saí da escola, pensei, aquilo era incrível. Porque eu realmente, desde cedo, pude perceber o que é que eu queria fazer e como, e pronto. E quando voltei para cá, na minha inocência de horizontalidade, e dirigimos uma superassociação e tínhamos exatamente esse problema da direção é que está aqui, onde é que estão os associados, onde é que está toda a gente. Pronto, mas eu acho que a associação é um microsistema social, não é? Tipo, tens 3 diretores, tens órgãos sociais, tens associados, tipo, é igual ao primeiro-ministro, é igual, só é à pequena escala, não é? Mas o que eu acho é que nós, ou seja, não é a associação que nós temos que destruir, se calhar é a ideia de instituição hierárquica que ainda é herdada, não é? Eu, com a minha inocência, e a escola tem um papel, só que a escola é instituição. A escola é instituição, a nossa família ainda é instituição. Pelo menos eu tenho 39 anos, os meus pais viveram ainda em ditadura, não é? Quer dizer, agora, e vou, na minha inocência, dirigir, Daniel não sabe que eu não vou mentir, o Teatro Municipal do Porto, em que eu dizia, pá, vamos colaborar e vamos todos decidir em conjunto. Não vamos. Não vamos porque não sou eu que não quero, são as outras pessoas que também não querem. Isso é mesmo importante. Quem tem medo dos coletivos? Quem tem medo dos coletivos? Os coletivos. Pois, eu também acho que a escola é muito importante. É super importante. É assim, já está um bocadinho melhor, mas está na mesma estrutura. Está a perceber? Exatamente igual. Exatamente. Mas tem uma ligeira diferença. Eu também conheço o sistema educativo dos países nórdicos, também, e há uma escola, talvez a Escola da Ponte no Porto. Sim, sim. Pronto. E eu identifico muito com essa Escola da Ponte, acho que deve ser o máximo. Né? Nós não temos nada disso, né? Ainda temos aquela hierarquia, mas comparado, ainda agora quando eu lhe falava, comparado com o que havia antigamente, abriu um bocadinho, porque não havia nada de artes. Agora nós até vamos ter. Não é? Agora, que a estrutura é igual, tem que se mudar, eu também concordo. Concordo com o que estão a dizer, só que estava a fazer um paralelo do que havia antigamente e o que há hoje. Está melhor. Sim, porque eu acho que as estruturas rígidas e a ideia da pedra, a instituição, elas demoram mesmo muito tempo a mudar. E, sobretudo, se a mudança vier de dentro delas, não é? Claro, se acontecer um tremor de terra, é importante. As teorias de sistemas são que os sistemas geralmente só mudam com um elemento externo. Isso é, senão eles perpetuam-se, porque quem está dentro não vê de fora e vice-versa. Mas é isso, eu também acho que a escola é um elemento aqui muito importante. Pois é. Isso também eu concordo. Morte aos chefes. Nós vamos ter de terminar. Não era o que me apetecia, mas vamos ter de terminar. Não sei se alguém gostava de finalizar com alguma coisa. Não propriamente um canto, não. Se gostavam de acrescentar alguma coisa, senão eu dava a palavra à Rita, que nos... O que é que tu estás a dizer? Pelo olhar para os outros. É uma música que nós temos vindo a cantar muito ao longo dos processos. Comecei a estudar numa altura frágil, em 2006, quando o Rivoli foi privatizado pronto, e aquilo mantém uma dinâmica muito estranha ainda, porque há estruturas de poder muito enraizadas e não há lugar para outras estruturas. Não quer dizer que elas não existem, mas estão à margem. E como se falou aqui muito de mim, eu acho que é a própria cidade que tem que dar lugar a possibilitar esses espaços para os grupos, os coletivos existirem e darem lugar aos novos e para as pessoas poderem continuar a trabalhar. E a cidade? E a cidade, não é? O que é a cidade?
São as pessoas. Sim, exatamente, são as pessoas, não é? Ou seja, as pessoas da cidade têm que provocar espaços para as pessoas continuarem a trabalhar e não serem neoliberais. Mas é engraçado que todos nós nos afastamos da nossa cidade-mãe. Não. Tu não. Ou seja, estamos a trabalhar estas coisas pronto, que tem mais que ver com este conceito em comunidade, de criar em comunidade pela necessidade de ter. Esta semana perguntei-me muitas vezes por causa deste processo que estamos a ter para este espetáculo, qual é o problema? O problema era, não há uma escola de música, vamos fazer uma escola de música. Agora, qual é o problema? Ou seja, qual é a solução que nós procuramos, ou quais são as soluções que nós procuramos face aos problemas que existem? Isto só para dizer que saímos todos do... Eu saí da Lausanne, ele saiu do Porto. Saímos todos do nosso... Do vosso meio. Do nosso meio. Agora estou com vontade de voltar para a Lausanne. Fazer atividades. Então tem muito trabalho para fazer. Se é para começar de raiz. Porque tudo... Olha, é assim. É tudo difícil. Eu, quando estou a falar destas coletividades, não estou a dizer que é fácil. Porque depois há muita gente, tal e qual como vocês, no vosso grupo, se degladiam uns aos outros até acabar o produto final. Mais ou menos. Aqui, pronto. Sim, mas foi uma imagem divertida. É? Aqui nas coletividades também acontece. Também pois claro. há dificuldades, não é? E há um que tem uma ideia e há outro que tem outra. Há uma coletividade que tem as suas regras e outra que tem outra. E quando nós nos juntamos, às vezes, nem sempre é tudo cor-de-rosa. Não há diálogo, não é? Não, mas e depois juntamos, falamos e acabamos sempre por acertar. Mas é engraçado estar a dizer isso, porque nós temos sempre também uma necessidade que eu acho que é religiosa e deve ser respeitada, que é de vez em quando pararmos e pensarmos, mas peraí, qual é que é a tua intenção, qual é o teu propósito individual, não é? Para percebermos se queremos continuar com a mesma postura ou posição que estávamos até então, não é? Pois. E eu acho que isso é saudável. E é o que Eu faz o também coletivo andar para ser o que ele é. Eu também não sei bem o que é um coletivo. Não há nenhum coletivo onde saia tudo assim, tudo muito cor-de-rosa. Há sempre. Porque cada pessoa é uma pessoa. E se cada pessoa é uma pessoa, não há dúvida nenhuma que tem que haver diálogo, tem que haver discussão para depois sair o que deve ser e que normalmente é. Sai bem. Eu espero que não seja para terminar, mas acho que há um privilégio que nós temos, que é nós não temos de não temos de chegar a um consenso, mas agora vou contradizer-me, porque face às instituições nós temos de chegar a um consenso como coletivo, porque quando temos que apresentar um espetáculo num teatro, e quanto maior for o teatro, quanto maior for a instituição, mais nos exige um consenso antecipadamente. E quando nós começámos a trabalhar sem dinheiro, tínhamos muita liberdade para não haver consenso e para haver muito mais subjetividade e diferença uns dos outros, e isso estar espelhado em palco. E agora, quando estamos mais perto das instituições e das estruturas mais verticais e mais dependentes de dinheiro e de apoios, é-nos exigido uma unidade e não uma pluralidade. Ou melhor, temos que a saber fazer de uma forma artística. Pronto. É. Nós... Vamos parar inicialmente. Pois não, desculpa. Isto é infinito. Ficávamos bem. Nós, na verdade, podemos terminar quando quisermos, mas é um pouco para perceber se a Ana e a Rita também têm que sair, fechar o museu. É?
Oh, Ana, cuidado, porque nós queremos. Continuamos a falar enquanto acabamos de comer as uvas. Porque é a época das uvas, não é a época das cerejas. Pode ser? Então, muito obrigada. Terminamos mais uma edição de Tempo das Cerejas. Foi mesmo bom falar convosco e vai ser ainda melhor continuar, se eu puder. Beijinhos e até já. E eu desejo muitas felicidades para a Lausanne.